Alô, boa noite, bem-vindos a mais uma live da Casa do Saber. Estamos iniciando mais uma live da Casa do Saber, são 8h34, 20h34 dessa quarta-feira, 8 de abril de 2020. Estamos dando início a mais uma live do Saber, na sequência de lives ao vivo, que nós temos feito nesses dias, das últimas semanas. Essa, se eu não me engano, precisa fazer as contas, mas eu acho que é a 28ª live que nós fazemos nesses dias de pandemia, tentando dar sentido, elaborar, analisar, informar a respeito dos eventos, enfim, das consequências, das implicações, das teorias, das ideias, das suposições em torno desse evento transcendental, em todos os sentidos, que afeta as coletividades e as intimidades através do globo, de alto a baixo, que é a pandemia de Covid-2, coronavírus, o segundo coronavírus, que afeta, enfim, que assola, se eu posso dizer, são termos muito exagerados, mas são adequados, que assola a humanidade nos dias de hoje. Meu nome é Mário Vitor Santos, eu sou jornalista, sou diretor da Casa do Saber, fundador da Casa do Saber, e dou as boas-vindas a todos vocês que estão chegando para mais uma live nessa sequência que nós temos feito. Hoje nós vamos discutir um tema muito relevante, que é a questão do eu comigo mesmo. Psicanálise no isolamento, com o psicanalista Leandro dos Santos. Nós já vamos iniciar a live daqui a alguns instantes. Eu queria fazer alguns anúncios, como eu geralmente faço, no sentido das pessoas irem se juntando a nós, não é? Eu queria dizer que, bom, essa é a 20ª lives que nós já estamos fazendo. Hoje tivemos uma live já diferente, porque nós não tivemos a conexão por imagem com o jornalista Jânio de Freitas, colunista e membro do Conselho Editorial da Folha de São Paulo, um jornalista de larga experiência, um jornalista que representa uma espécie de eternidade dos valores do jornalismo, através das eras, das épocas. Uma conversa, então, foi por áudio, e diferente nesse sentido, porque nós não conseguimos a conexão adequada para trazer a imagem dele, mas foi por áudio, foi muito rica mesmo assim. Eu queria anunciar que você que ainda não baixou o aplicativo da Casa do Saber On Demand, por favor, baixe esse aplicativo, ele é gratuito, aproveite essa oportunidade. Eu acho que nós temos aí mais 10 dias ou 15 dias sobrantes dessa promoção de gratuidade desse aplicativo. Lá há mais de 120 cursos da Casa do Saber, algumas masterclasses. Estamos para iniciar, para lançar uma masterclass especial com o professor Jorge Matos sobre a teoria da relatividade. Uma masterclass elaborada, levou meses de produção. Ela tem uma qualidade especial que nós estamos ambicionando atingir nesse momento. Também estamos prestes a lançar nova programação online, ao vivo e pré-gravada, dos cursos da Casa do Saber para esse semestre, diante dessa nova realidade que com que nós todos estamos nos defrontando. Isso. Eu queria anunciar também que amanhã teremos 2 lives muito especiais. A primeira live acontece às 16 horas, que é com a bióloga Rafaela Rosa Ribeiro, direto de Milão. Ela vem apresentar um depoimento sobre suas pesquisas em relação ao coronavírus, nesse centro de excelência de pesquisa do coronavírus, nesse polo de espraiamento e de intensa atividade do vírus, como nós podemos testemunhar nas últimas semanas. Então, ela vai trazer esses 2 aspectos, a pesquisa e a vida em Milão. A pesquisa, ela ganhou uma bolsa da FAPESP, e lá ela se dedica
se dedicava e se dedica a estudar o Zika vírus, mas acabou também sendo mobilizada para trabalhar na tentativa de descoberta das características desse vírus, o Covid-2, né? Então, ela está envolvida com esse tipo de pesquisa, é a única brasileira envolvida nesse grupo de excelência de pesquisa lá, sobre o qual existem grandes esperanças de que se atinja o conhecimento, vamos dizer assim, mais completo do funcionamento, ou da vida, ou da reprodução, ou da mutação desse vírus. Queria anunciar também que depois nós teremos um encontro com Francisco Tupi, às 20h30. Esse encontro da Rafaela Rosa Ribeiro é às 16 horas. Às 20h30, amanhã, teremos um encontro com Francisco Tupi para discutir videogame e educação. Como essas coisas estão, de certa maneira, totalmente presentes no universo da garotada nos dias de hoje, e dos pais, em tempos de isolamento e quarentena. Como é que usa videogame, como é que gere o videogame e os outros gadgets ou os aparelhos nessa missão educacional que os pais estão tendo que assumir junto aos seus filhos, de certa maneira, em parceria com as escolas, na escola do lar, na escola doméstica. Então, educação à distância e novas formas de aprender com Francisco Tupi, amanhã, às 20h30. Bom, eu queria também anunciar o seguinte: vamos ter encontros na sexta-feira, 2 encontros na sexta-feira também, e na segunda-feira teremos também outros 2 encontros. Acabamos de saber que teremos na segunda-feira um encontro às 16 horas com José Celso Martinez Corrêa, Teatro Oficina, sobre pandemia e teatro, teatro da epidemia e esse tipo de coisa, essa reflexão a respeito da cultura em tempos de pandemia, em tempos dessa situação de isolamento, da cultura presencial, da cultura do contato corporal, como é que fica isso, qual a reflexão que se pode ter a respeito disso, e no caso do José Celso, não qual é a vivência que se pode ter a respeito disso. E às 20h30 eu encontro com a psicanalista Maria Homem para discutir onde fica e como fica o desejo nesses momentos de isolamento. Bem-vindos, então, muito bem-vindos. Encaminhem suas perguntas, as pessoas que estão chegando pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site da Casa do Saber, www.casadosaber.com.br. Compartilhem com seus amigos a relevância desses nossos encontros. Hoje, então, vamos falar com o Leandro dos Santos. Eu passo a apresentá-lo, ele já está aqui na nossa live, ele já está presente, já está nos aguardando, acabou de atender, acabou de sair do trabalho de atendimento diário, com as características que isso tem hoje em dia, e agora vai passar a falar com a gente, vai falar repartir seus conhecimentos, sua experiência com a gente. O Leandro dos Santos, ele é um professor da Casa do Saber, ele é psicanalista, ele realizou um pós-doutoramento em psicologia social pela PUC de São Paulo, e fez o doutoramento em psicologia clínica. O mestrado foi em psicologia escolar, ambos pela Universidade de São Paulo. Foi professor universitário, exerceu a docência universitária em nível de graduação e de pós-graduação em psicologia e atualmente se dedica a organizar e planejar e participar de eventos no campo, entre aspas, psi, com temas ligados ao cotidiano da clínica psicanalítica, a atividade desenvolvida desenvolvida e praticada regularmente por mais de 2 décadas no seu consultório particular. Imagine 2 décadas de consultório particular, o que isso não significa de acúmulo de experiências, reflexões, saberes. Leandro dos Santos, bem-vindo, satisfação, muito obrigado por atender o nosso convite. Como sempre, a gente organiza da seguinte jeito: você fala durante o tempo que achar adequado, depois eu faço algumas perguntas e nós passamos para as perguntas do nosso público, as quais nós acolhemos com toda satisfação e alegria e passamos a você logo em seguida. Então, fica assim: Leandro dos Santos, muito bem-vindo. Eu comigo mesmo, psicanálise no isolamento, o que é isso, como fazer, é possível, e
Fale um pouco da gente desse eu comigo mesmo. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite do Mário, do Guilherme, a colaboração do pessoal da técnica, o Danilo, enfim, todo mundo trabalhando juntos para a gente poder sustentar essas lives que podem ajudar as pessoas a pensar um pouco melhor, sobre si, pensar um pouco melhor sobre a vida, nesse momento difícil, né? Esse momento é um momento novo na humanidade, né? O título é Eu Comigo Mesmo. Eu vou separar título e subtítulo. Eu queria começar pelo Eu Comigo Mesmo. É interessante essa junção de palavras, porque nem sempre conseguimos estar conosco, nem sempre conseguimos nos permanecer introspectivos, olhando para dentro da gente, não só pela dureza da vida, pela própria sucessão de obrigações, de tarefas que temos, enfim, a vida é corrida, e, de repente, a vida foi desacelerada e as pessoas estão em casa e, principalmente, convivendo com pessoas que supostamente conheciam, porque, na verdade, se encontrava pela manhã, tomava café, cada um ia para o seu trabalho, os filhos para a escola, os pais e avós permaneciam nas respectivas casas e só se encontrava de noite e, por vezes, só aos sábados e domingos tinham atividades conjuntas, tanto que existem muito meme no Facebook, no Instagram, eu adoro, é uma prova de sabedoria popular, eu adoro humor, né? Que eles brincam que, nossa, eu conheci minha mulher agora, estou gostando dela, ou gente dizendo, nossa, tem um jovem aqui na porta ao lado do quarto, me disseram que é meu irmão, preciso conhecer esse cara, enfim, essas brincadeiras, elas portam uma verdade. Então, eu estou começando a dizer por isso, porque esse vai ser o meu recorte da minha fala hoje. Não existe eu sem o outro. Então, eu comigo mesmo, ok, diz do Leandro com o Leandro, mas o Leandro não vive sozinho. Mesmo se, eventualmente, ele morasse sozinho numa casa, ele ainda estaria numa rede de relações grandes, não só familiar, trabalho, amigos, etc., no amor, eventualmente, mas pensando quem convive com pessoas. Esse outro, de alguma maneira, ele nos afeta e somos afetados por ele. Então, as pessoas têm me perguntado, Leandro, como têm sido os atendimentos virtuais, né? Eu estou usando plataformas virtuais para trabalhar com os meus pacientes. Praticamente todos continuaram os tratamentos, tem entrado gente nova, não se importando que é virtual, as pessoas, de fato, estão muito aturdidas com essa novidade chamada coronavírus e com essa novidade chamada isolamento, porque nós já tivemos outras epidemias, eu me recordo bem, gripe suína, dengue, H1N1, mas nós não tivemos isolamento, ou seja, nós não fomos frustrados. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é tudo que é novo nos causa certa angústia, nos balança. O Freud, que foi o sujeito que inventou a psicanálise, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que tudo que é novo demanda um dispêndio psíquico, ou seja, nos exige. Eu sempre que eu falo em público, eu brinco, quando muda o programa do seu computador. É muito difícil se adaptar a um programa novo. Quando muda o layout do site do banco, porque você geralmente é cliente de um banco e tem o Bankline, lá o site, via de regra o banco muda, você não gosta, você tem uma certa resistência. Então, tudo que é novo, de alguma maneira, nos ameaça. O coronavírus é absurdamente novo, não só pelo isolamento, mas principalmente por esse novo que está dizendo de uma convivência forçada entre pessoas que se conhecem, que deveriam gostar de conviver juntos. Então, o que eu tenho mais ouvido nos meus atendimentos, agora eu vou chamar no meu consultório virtual, são frases do tipo, nossa, Leandro, eu não sabia que eu era assim, a minha esposa me falou tal coisa, o meu filho me falou tal coisa, meu marido me falou tal coisa. Ou seja, de alguma maneira, o outro serve para nos mostrar quem nós somos, e vice-versa. Então, como psicanalista, o que eu tenho dito a essas pessoas, talvez seja um momento interessante, um momento trágico, triste, complicado, mas talvez ele tenha uma utilidade, talvez ele possa nos ajudar
a nos pensarmos, a olhar para dentro da gente e, principalmente, imaginar uma vida depois do coronavírus. Isso é o mais importante. O nome disso é esperança, é sonho, é devaneio, é objetivo, é plano, não importa. Isso vai passar um dia, com certeza, isso vai acabar. Como que a gente vai viver depois? Porque eu acho que as pessoas não estão conseguindo fazer o luto, e eu entendo isso, eu me incluo nisso também, não estamos conseguindo fazer o luto de uma vida que passou. Nós começamos agora a valorizar coisas que talvez a gente não valorizasse devidamente antes, que a gente achasse banal, que a gente achasse simplório, e que hoje a gente sente tanta falta. Então, talvez a gente possa sair um pouco mais maduro. Por quê? A maturidade nada mais é do que a capacidade de suportar a frustração. E nós estamos sendo diretamente frustrados pelo isolamento. Então, com relação a esses fenômenos psicopatológicos que obviamente vão surgir, né, esses quadros, a depressão, a ansiedade, a angústia, enfim, a sensação de solidão, eles diz muito de como o nosso interior, até de como o nosso corpo está respondendo a uma ação que vem de fora e que é muito violenta. E a pessoa que sofre mais é a pessoa que se cobra para ter uma resposta muito idealizada. Quando, na verdade, essa resposta idealizada ela não se confirma na realidade dos fatos. A realidade dos fatos é nós não sabemos o que fazer porque é algo absolutamente novo na história da humanidade. Eu nunca vi um isolamento desse jeito, talvez só nas guerras. Eu imagino quem passou por uma guerra. Portanto, eu acho também que se a pessoa puder, de alguma maneira, se interrogar a parte dela nesse exagero da compreensão e esse exagero na tentativa de consertar, de fugir, de compreender, talvez esvaziando um pouco isso, a vida fica um pouco mais leve e a pessoa possa ter mais recursos para lidar com as coisas novas que vêm surgindo e, principalmente, com a potência que cada um tem para poder inventar novas saídas, para poder inventar novas possibilidades. No fundo, nós estamos em tempos de muito individualismo, mas o corona vai nos ensinar uma coisa: nós estamos todos no mesmo barco. O Leandro, você falou de uma palavra potência. Potência. E você falou uma outra palavra, luto. Eu queria que você explicasse melhor esses termos, porque seria legítimo que a pessoa perguntasse, mas por que luto? Ninguém morreu. Eu faço luto quando alguém morre, quando um parente morre, principalmente. Excelente, Mário, excelente. Que luto é esse? Eu não estou sentindo ninguém lutado. Como é que eu... Me explica. O luto ao qual me referi estaria conectado ao luto de uma vida que passou. A vida que nós vamos ter depois do coronavírus, muito provavelmente, será bem diferente. Eu acho que nós vamos estar diferentes e isso vai afetar a vida como um todo. Não adianta lamentar o que nós eventualmente não conseguimos fazer ou que eventualmente talvez não possamos fazer ainda durante um bom tempo. A questão é o olhar que temos para nós mesmos, porque o luto significa uma perda. A maturidade que eu falei está em justamente entender que todos nós vamos perder, de alguma maneira, em alguma proporção, algo nesse período de passagem. Tem gente que, por exemplo, vai perder o emprego, vai ficar com dificuldades financeiras extremas. Tem gente que talvez possa até ganhar até mais dinheiro, eventualmente, nesse período, mas, enfim, alguma perda nós vamos ter. Por exemplo, a perda do contato físico. Coisas que parecia banal, por exemplo, até um tempo atrás, talvez agora nós tenhamos limitações, não só da gente mesmo, internamente, mas também do outro. Ou seja, talvez o brasileiro, essa característica do brasileiro tão efusivo, tão corporal, talvez ela passe a ser repensada. E talvez isso seja bom. A outra coisa que você falou foi de potência, descobrir sua potência. Eu acho que, ao contrário disso, também há uma certa sensação de a pessoa se sentir impotente. Exatamente. Se você me entende o que eu estou querendo dizer. É claro Sim. que eu acho que a pessoa se sente, quer dizer, muitas pessoas se sentem isso já normalmente. Sim. Na vida fora corona, na vida... Sim.
e ainda elas se sentem ainda mais ainda desprovidas da capacidade de atingir essa potência num momento como esse, onde os seus movimentos são restritos, seu emprego está acabando, Sim, sim. a sua renda acabou. Sim. Não, e o pior, Mário... Se estreitam. Não, e o pior, Mário, se sentir impotente, de alguma maneira, te deixa sem forças, ou sem ânimo, ou sem um empuxo necessário para você enfrentar as coisas da vida que fazem parte da vida nesse momento, não só as recomendações médicas, mas também a capacidade de poder inventar novas coisas, inventar talvez novas formas de relações, inventar novas formas de trabalho, de produção de algo pessoal, de invenção de alguma coisa. Por quê? Nós agora estamos com excesso de tempo, e o excesso de tempo, via de regra, ele nos interroga. Bom, mas o que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso, o que eu não posso? A questão não é sair da impotência para a onipotência, que seria o extremo oposto, mas como que a gente resgata alguma potência para nós mesmos podermos inventar saídas, inventar algo novo. O país, de alguma maneira, está tentando fazer do seu jeito. O Brasil tem um certo estilo de funcionar. E está tentando enfrentar essa coisa, e eu acho que esse enfrentamento está sendo positivo. Mas, de novo, nós estamos no momento de pensar coletivamente, comunitariamente. Ou seja, isso talvez soe novo para algumas pessoas. Agora, como é que a gente alinha isso que é mais individual com aquilo que é mais comum? Você não falou de dinheiro, você falou de outras questões. Você está falando de descoberta, de uma certa descoberta de uma espécie de... eu não sei como falar essa palavra, uma vocação, ou um interesse, ou uma criação interna. É isso, você não se referiu necessariamente a uma profissão ou a uma atividade ligada a dinheiro. Pode explicar um pouco desse complexo? Tá, não necessariamente. É claro que, como a gente está em tempos de sucesso profissional, parece que tudo se encaminha para isso. Mas, na verdade, a profissão, a vocação, ou a maneira de ganhar dinheiro também, como cada um ganha a sua vida, claro que tem a ver com essa potência, evidentemente. Mas eu acho que essa parada forçada, essa desaceleração, pode nos ajudar a pensar o que a gente quer, o que a gente não quer, como nós nos percebemos. O título diz de algo muito interessante, eu comigo mesmo, mas como eu me vejo? Como eu vejo o outro? Eu gostaria de contar uma historinha, o Mário, é uma metáfora curtinha, que o Freud cita numa nota de rodapé, que ele tira do Schopenhauer, que era o filósofo do pessimismo. Freud gostava muito, que fala dos porcos-espinhos. Então, tinha um monte de porcos-espinhos correndo na neve, na floresta, aliás, e começa a nevar. Aí eles param, um olha para o outro e fala, meu Deus, vamos morrer congelados. E eles saem andando atabalhadamente e acham uma caverna. Todos entram dentro da caverna. E, ao entrar dentro da caverna, eles percebem que continuava frio, não iam morrer congelados, mas ainda estava frio. Então, que ideia eles tiveram? Vamos nos encostar um no outro, um usa o calor do outro para se aquecer. Quando eles se encostaram, obviamente, o que aconteceu? Os espinhos espetaram e eles se afastaram. Se afastaram, sentiram frio. E eles foram tentando, se aproximando e afastando, até achar uma distância ótima. O Freud usa essa metáfora para falar da nossa vida em grupo. Então, eu trago sempre essa metáfora porque eu acho ela muito rica. O coronavírus vai nos ensinar uma coisa, convivendo coletivamente e nesse isolamento, né? Eu acho que o outro vai passar a ter uma importância maior para a gente. Aí cada um é cada um, óbvio, isso é singular de cada um. Mas eu apostaria de que o outro, de que as amizades, que os bons encontros, de que o amor, de que uma relação profissional positiva, isso vai aumentar, as pessoas vão se importar com isso. Por quê? Esses porcos-espinhos, naturalmente, dizem da gente, nós temos espinhos, o outro também tem espinho, mas o outro também tem calor para dar, nós também temos calor para dar, precisamos do calor do outro e o outro precisa do nosso calor. Mas quando a gente conta essa história, a gente sempre fala de quando nós somos espetados. Talvez esse confinamento nos ensine a pensar num outro ângulo, nós também espetamos.
é muito interessante o que você fala, porque ela fala de uma espécie de interconexão até com os meus adversários, Sim, interconexão até com os meus desafetos, sim, interconexão até com as pessoas com as quais eu, digamos, tenho uma espécie de agravo ou sim, diferença, ou sim. Animosidade. animosidade que ficou agora adiada pelo coronavírus, Isso, porque agora, afinal sim. de contas, eu nem encontro mais as pessoas com as quais eu tenho essa animosidade. O máximo que eu posso fazer é me defrontar com as pegadas virtuais que ela possa deixar Exatamente. no caminho. E Exatamente. aí você está dizendo assim, não, vamos pegar mais leve, vamos relevar, porque todo mundo aqui está na mesa, está dentro da mesma caverna, e olha, o bicho é feio, Sim. é um frio danado, É uma é neve. uma coisa que mata todo mundo, mata o meu inimigo, é verdade, mas também mata a mim. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Então, o que vamos fazer, não é? E você sente isso? Você sente isso? Você sente que as pessoas estão mudando ou que elas estão apenas adiando os seus ajustes para depois? Eu não sei. Eu trabalho de manhã até de noite com isso, né? Eu escuto muita gente, né? Não sei, eu sinto uma diferença. Eu acho que as pessoas estão. Eu acho que as pessoas estão com medo, ok, óbvio, de novo, justificado e tal, mas eu acho que elas estão olhando mais para dentro de si. Por isso que o título Psicanálise no Isolamento não é necessariamente você fazer uma análise com o analista, mas aquilo que a psicanálise nos interroga, né? O que tem dentro da gente que a gente talvez possa eventualmente mudar, melhorar, transformar. Eu acho que esse período de isolamento, de alguma maneira, nos, nos empurra para isso. Eu presumo, nunca estive preso, é a primeira vez que eu sou um presidiário dentro da minha própria casa, mas eu Uhum. presumo que quem está num presídio, por exemplo, de alguma maneira pensa em si mesmo, pensa na própria vida. Eu até usaria dizer, inventa estratégias para não enlouquecer, ou seja, de alguma maneira o sujeito sai diferente no final. E E eu acho uma que não coisa bom que é, sair feliz. uma Desculpa. coisa que é interessante é que há uma certa mobilização dos instintos, né? Sim. Você não acha que tem uma fase instintiva ou instintual, eu não sei como definir esse negócio, É. mas uma coisa que está ligada a uma espécie de reflexão, uma espécie de movimento automático, uma espécie do ser, o Sim. ser caminhando na frente das nossas vontades, de certa Sim. maneira, uma espécie de comando do ser sobre Sim. nós. O Freud chama isso de pulsão, evidentemente. Mas eu entendo o que você está dizendo, eu chamaria de um automatismo. Mas você quer ver uma coisa? Eu tenho conversado com colegas que trabalham com crianças, psicanálise com crianças. E conheço 2 pediatras que falaram a mesma frase. Tem pouquíssimas crianças no hospital. Mas por quê? Porque as crianças estão em casa, não estão na escola, então elas têm menos contato com outras crianças, menos doenças contagiosas. E os colegas que trabalham com crianças, conversando com eles dizem que as crianças estão super tranquilas com os pais. Os pais estão, vamos dizer assim, aturdidos, porque a criança tem a energia dela, enfim, a criança tem o ritmo dela. Mas o que eu tenho ouvido é que as crianças, de alguma maneira, estão levando melhor esse episódio de isolamento, até pelo fato de, na geração deles, até a adolescência, eles já estarem acostumados a funcionar só pelo mundo virtual. Então, eu tenho a sensação que eles sentem menos. É interessante, porque essa visão eu ainda não tinha visto, quer dizer, de que as crianças estariam um pouco menos, um pouco mais imunizadas, se é que a gente pode falar Sim, isso, sim, sim. parafraseando ou metaforizando também a situação, vamos dizer, do sistema imunológico, né? Sim, sim. Não, e adorando estar com os pais. Eu acho que isso é importante. Talvez isso esteja surpreendendo os pais. Você pode falar um pouco mais disso? Adorar estar com os pais, mas são pessoas que não são manifestações que não necessariamente são explícitas, né? Elas estão lá, elas estão no comportamento das crianças e não necessariamente elas são faladas, né? E, Exatamente. e aí eu valeria aos pais que estariam assistindo, e também aos filhos, Sim.
anotar se essa observação do Leandro corresponde à observação que estão vendo em suas próprias experiências. Sim, porque é algo absolutamente novo. Poderia ser uma espécie de redenção infantil, uma espécie de coronavírus para crianças, digamos assim. Elas são imunes, praticamente, né? Claro que mas é bem novo, é bem diferente. É bem novo. Por outro lado, crianças adoram o contato com gente, sim, especialmente com suas próprias famílias, não é? E quando podem, então, exercitar sua criancice em pleno, né? Então, é muito interessante observar a crise sob esse ponto de vista, porque é uma coisa libertadora para algumas crianças. Sim. Agora, Mário, eu queria aproveitar para falar uma outra coisa também, que aí entra já no subtítulo. Eu não quero esquecer isso, porque eu acho isso muito importante. Psicanálise no isolamento. Bom, então, se a gente está falando de psicanálise, a gente está falando de um certo método de tratamento, a invenção do Freud lá atrás. A psicanálise ela dá muita importância para os pensamentos. Quando nós estamos frustrados, quando nós estamos aturdidos, quando nós estamos com medo, com angústia, a tendência do pensamento se acelerar e o pensamento ruim ser hegemônico. Nós chamamos de pensamentos negativos, pensamentos catastrofistas, pessimismo. Eu digo como psicanalista para todos, essa é uma regra geral, não se entregue para esses pensamentos. Não se entregue para esses pensamentos. Primeiro, porque eles podem nem se confirmar, são só pensamentos. E segundo, não vai ajudar muito você se entregar para eles, porque você precisa de força, de ânimo, para poder fazer o que tem que fazer nesse período difícil. O pensamento, de alguma maneira, derruba o ânimo da pessoa. Fala mais disso, eu não estou entendendo, quer dizer, fala mais disso. A tendência, você diria que uma tendência estatística ou autônoma do pensamento é se instalar, dominar, e que ele tem uma certa tendência em si, intrínseca, no sentido pessimista, negativo, pesado, vamos dizer, de desenergização da pessoa. Exatamente. Por exemplo, a depressão, quando a gente pensa na depressão, via de regra, está ligada a uma culpa que o sujeito sente porque ele considera que a performance dele frente à vida está aquém, está insuficiente. De repente, uma pessoa olhando de fora diz, mas eu não concordo, eu acho que você está fazendo o que precisa fazer. Mas ele se cobra tanto, se culpa tanto, que resultado, uma hora a depressão acaba tomando conta e o sujeito fica mal. A angústia também é a mesma coisa, é algo inomeável, o sujeito não consegue falar, ele só sente algo no peito. E sempre tem em volta, ao redor, esses pensamentos negativos ou mesmo pensamentos de culpabilização. Você errou, ou o sujeito acha que está sendo punido, o sujeito acha que vai acontecer uma catástrofe, que ele vai morrer, que ele vai matar. Eu estou atendendo muita gente da saúde que tem medo de se contaminar com o vírus no hospital, é óbvio, eu também teria, mas é um medo de morrer, mas também tem medo de chegar em casa e contaminar todos, o medo de matar. Então, é complicado manter o mínimo de serenidade nesses momentos. É difícil, é muito difícil. A pessoa tem que fazer um esforço para não se entregar para esses pensamentos, tentar canalizar os pensamentos para outra coisa. É uma luta individual, Mário, não é fácil. Mas, Leandro, você está querendo me dizer o seguinte, que a presença ou a visitação desses pensamentos a nós, ela é involuntária, mas a saída deles é voluntária? Você acha que a vontade tem poder para conseguir dominar essa invasão? Sim, seria ingênuo eu responder simplesmente com sim. Eu nem tenho essa ingenuidade. Mas se o sujeito não se entregar para isso, porque se ele se entrega para isso, ele está fechando uma equação. Ou seja, olha, está vendo? Como eu já disse, como eu esperava, como eu previa, vai dar tudo errado. Então, quando os sinais da realidade apontam que tem algo errado, ele diz, está vendo? Eu disse que iria acontecer. Isso é um diálogo interno, eu comigo mesmo. Mas, na verdade, não tem tanta relação com o seu pensamento, nem tem tanta relação com hipóteses que você tem acerca de uma tragédia. Por exemplo, Mário, estou sendo punido. É muito comum, as pessoas têm dificuldade de falar nisso, mas acredito que qualquer infortúnio na vida, estou sendo punido porque fiz algo lá atrás que não foi bom, ou porque eu tenho uma falha de caráter, ou porque eu sou um fracassado, vai sempre acontecer.
Se ele se entrega para esses pensamentos, e esses pensamentos o dominam, Mário, vai chegar uma hora que não tem mais nada, só tem os pensamentos. Então, de novo, eu repito, é uma luta mesmo. É a isso que você se refere quando você fala psicanálise no isolamento? É isso que você está querendo dizer, uma luta solitária? Quer dizer, não estou dizendo que é necessariamente solitária, é claro que a pessoa pode ter diversos tipos de apoio. Agora, eu quero dizer assim, você acha que você está se referindo a essa luta solitária de eu comigo mesmo, dentro dos meus pensamentos, dentro da minha alma, dentro da minha cabeça? Exatamente. Vou dar um exemplo mais prático. Eu vou dar um exemplo cotidiano que passa por todos nós. O que adianta você ficar sabendo todo dia o número de mortes e o número de casos? Você pode se manter informado? Pode, claro que pode. Mas se você ficar todo dia em busca disso, um psicanalista desconfiaria. Mas a troco de quê? Você quer saber tanto o número de casos? É um automatismo. É um automatismo. E, via de regra, essa busca é para confirmar alguma equação que a pessoa tem na cabeça. Olha só a tragédia ocorrendo, é uma questão de tempo de chegar até mim. E pode não ser nada disso. É meio como que uma produção de realidade, entende? Mas tem um sentido que eu concordo com você, que acho que essencialmente é um processo um pouco. Eu não sei como qualificar, porque eu não tenho o termo técnico, clínico, que seria adequado. É uma espécie de antecipação, uma espécie de verificação de risco, checar, análise de risco o tempo todo. A pessoa está vendo se está crescendo a curva, se está crescendo a curva, eu estou mais exposto, eu preciso. Isso justifica o sacrifício que eu estou fazendo. E, às vezes, a gente até torce para que a curva esteja crescendo, porque justamente aí eu continuo tendo justificação para me submeter a essa quarentena. Isso. Você pegou bem, você foi sagaz, você pegou bem o que eu estou querendo dizer, não o que eu estou dizendo. Ou seja, a troco de quê? Tanto interesse, tanta mobilização de energia psíquica para saber o tamanho da tragédia. Eu acho que a gente tem que passar pelo acidente na autoestrada. Sabe acidente na autoestrada que todo mundo para olhar? Tem que passar pelo acidente e não olhar. Isso é um esforço. Porque também há uma vivência que quase que nos envolve de uma maneira inarredável, não é? E ela não é exatamente espontânea, ela é voluntária, né? Nós também buscamos uma espécie de mundo que nos que volta para nós de uma maneira de humor muito às vezes negativa, né? E que nos derruba o humor. Sim. Então acho que tem que ter uma gestão disso também, não é? Sim. Então você entende, você acabou de colocar em palavras, no fundo, o que um psicanalista pensa e tenta fazer na condução dos tratamentos. De alguma maneira, eu tento desmobilizar a pessoa quando eu vejo ela investindo muita energia nesse tipo de coisa que não vai ajudar, não vai ser produtivo. Tá muito hegemônico esse tema para ela. Está muito monotemático. E há além do diálogo psicanalítico, não é, da prática do consultório, da própria expressão, né, do que vai pela alma da pessoa, pelo inconsciente da pessoa, ou pelo consciente da pessoa. Há alguma estratégia que a pessoa deve usar no sentido de se auxiliar vamos dizer, nessa trajetória fora desse círculo vicioso, digamos assim? Sim. Tem até um termo técnico que um grande filósofo usa, né, o Foucault, que chama-se cuidar de si. Eu acho muito importante a gente gostar da gente e cuidar de si mesmo nesses momentos difíceis. Encontrar forças dentro da gente, apostando no futuro. Tem uma banda de rock, Mário, que eu gosto muito, que não existe mais, chamada Charlie Brown Jr., e eles têm o título de uma música que eu gosto muito, chamado Dias de Luta, Dias de Glória. Eu gosto muito do título dessa música. E eu acho que, nesse momento, nós estamos nos dias de luta. E sem dúvida, né? Cada um está em busca de uma espécie de saída. A Polly Guedes pergunta, agradecido as diversas perguntas que estão chegando, por favor, enviem suas perguntas, podem enviar. Nós
o psicanalista Leandro dos Santos, professor, vai responder todas que chegarem, nós vamos apresentar cada uma delas. Bem-vindos, encaminhem da maneira como for adequado na rede social que vocês estiverem, podem encaminhar. O Poli Guedes, ou a Poli Guedes, ou o Poli Guedes, acho que se acredito que seja a, estou me sentindo ótima, de não ter que sair de casa. Ter que ser vista por outras pessoas, falar com estranhos. Será que sou esquizoide? Olha, Poli, eu não sei se você é esquizoide, mas de uma coisa eu sei, você é bem autêntica. É difícil admitir isso, né? Porque, de fato, tem algumas pessoas que preferem um pouco contato com outros. Se isso não é uma questão para elas, não vejo nenhum problema. Eu gostei do bom humor da Poli. Mas isso me leva a te perguntar uma outra coisa que você mencionou de passagem, Qual? que é a ausência do contato físico. Sim. Para algumas pessoas, como para a Poli, é uma espécie de nirvana, Sim. Não exatamente solitário, mas distante fisicamente. Sim. Ela não sei com quem ela fala online, mas ela certamente pode falar com pessoas que ela conhece. Agora, existem pessoas que sentem falta e estão sentindo muito essa falta de contato físico e que simplesmente se inviabilizam e caem num outro desvão do ser, que é esse desvão da falta de presença de contato físico, por diversas razões. Não te parece que isso é uma espécie de pesadelo para alguns, sonho para alguns e pesadelo para outros? Eu acho que é um pesadelo para muitos e eu acho que os efeitos disso só serão compreendidos daqui a algum tempo. Por exemplo, os médicos, isso eu leio na mídia e também os médicos e enfermeiros que eu tenho como pacientes, eles me trazem muito uma cena, eles chegam em casa e não se sentem bem em abraçar as pessoas, porque, obviamente, abraçar teria uma equivalência de contaminar com o vírus. A minha questão como psicanalista não é o que está causando nele naquele momento, que já é horrível, é como isso vai reverberar daqui a algum tempo. Tem certas coisas que só se revelam tempos depois, Mário. Isso não dá para saber, isso não dá para prever. Eu acho que isso vai ter efeito. O brasileiro, além de ser muito efusivo, ele gosta muito de contato corporal. Eu não sei, de fato, como isso vai ficar, porque isso vai, como eu disse, vai ser um novo mundo, as pessoas vão se repensar um pouco. A Adriana Martins pergunta para você, você acredita que esse período de confinamento pode despertar um resgate da importância das relações ou vai intensificar as relações virtuais? A pergunta da Adriana é excelente, excelente. Esse é até um dos temas de um curso que eu vou dar na Casa do Saber, sobre o Tinder e as redes virtuais. A gente estava caminhando por um sentido contrário, por um afastamento, por um isolamento, porque as pessoas se envolviam pelo Tinder, se frustravam no encontro ao vivo e voltavam para o Tinder. É o que eu mais ouço no consultório, as pessoas, via de regra, culpam o Tinder. Eu acho que esse isolamento, eu tenho comigo, isso é uma aposta minha, só uma aposta, de que vai causar um impacto. Eu acho que as pessoas vão valorizar mais o encontro com o outro. A Valquíria Santos te pergunta, para quem tem condições de fazer terapia, vai ter menos prejuízo emocional? E os que não têm acesso, como fazer para ter equilíbrio? Na verdade, a Valquíria interessa ou acessa o tema da sua fala de hoje. Exatamente esse, quer dizer, eu comigo mesmo. Sim, sim. Valquíria, a sua pergunta é muito pertinente. De fato, a psicoterapia, a psicanálise, ela chega por uma grande parcela da população, sem dúvida, de várias maneiras, desde o consultório tradicional até o serviço de atendimento público. Hoje em dia tem muita gente fazendo, muitos colegas fazendo uma psicanálise nas ruas, sem custo financeiro, recebendo as pessoas, os institutos, as faculdades de psicologia sempre oferecem possibilidade, mas mesmo assim, eu acho que uma parcela da população, de fato, não tem acesso a esse tratamento pela palavra, que pode inicialmente acolher questões ligadas ao isolamento, ao coronavírus, óbvio, mas que, no fundo, dizem de muitas outras coisas da vida
de uma pessoa. Então, esse é um problema desde o nascimento da psicanálise aqui no Brasil, em 1900. A gente acaba chegando a uma parcela da população. O que eu penso? Eu acho que as pessoas têm que ir atrás do que é bom para elas, têm que lutar, têm que se esforçar, tem pessoas que vão ter que se esforçar mais. Por isso que eu sou a favor de todos os tipos de divulgação da psicanálise ou da psicoterapia. Eu sou psicólogo de formação. Todos os convites que eu recebo, eu aceito, como essa live, por exemplo. Por quê? Porque eu acho que é importante algo tão bom chegar para o conjunto da população, mas, honestamente, eu vejo ainda grandes dificuldades. O cenário tem mudado, muitos psicanalistas têm se esforçado, mas, de fato, a gente não consegue chegar na amplitude do que seria a demanda oficial. Porque, é claro, eu estou falando aqui de uma perspectiva bem classe média, não sejamos hipócritas. Eu imagino que o sujeito que mora num cômodo com 5, 6 pessoas, e isso existe, de fato, ele também tem que encontrar saídas, ele também tem que resgatar a potência dele, igual o sujeito que mora numa casa de 300 metros quadrados com 3 pessoas. Mas, convenhamos, existem muitas dificuldades objetivas. Leandro, mas mesmo assim, há pessoas sem meios que, apesar disso, procuram apoio. Não? Sim. Sim. Procuram e se beneficiam, viu, Mário? Se beneficiam, avançam. Eu tenho várias experiências pessoais, já faz quase 25 anos que eu faço isso e tenho, mas infelizmente a psicanálise acaba chegando para quem tem algum capital financeiro e capital cultural. Por isso que eu sou defensor da Casa do Saber, quando ela abre no Facebook aqueles vídeos curtos que todos os professores falam, isso viraliza, isso chega para um monte de gente que talvez não tivesse nem condição de chegar na própria Casa do Saber. Eu acho que é uma questão até de consciência. A gente estava vendo aqui outro dia, Leandro, a realidade do isolamento, da quarentena, em comunidades, favelas, carentes, vendo como é uma ficção realizar esse protocolo, seguir esse protocolo, muito necessário, mas fica, digamos assim, incongruente com as condições de vida, de moradia, cotidianas, de uma parcela relevantíssima da população que vive com muita carência, ou pobre, ou extremamente pobre, que é uma condição ainda pior. Sim. E que simplesmente não tem acesso à água corrente, não tem acesso a essas condições que você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu não estou te contando nada de novo. Sim. E essa população fica aí, entendeu? Exposta ao medo. E não significa... a exclusão dupla, exclusão social, exclusão da quarentena. Isso, Mário. E não significa que elas não tenham o que falar, não significa que elas não se beneficiariam de um encontro com um psicanalista. Não é isso, porque ela não conseguiria. Não, ela não tem a condição de chegar, mas quando chega a gente percebe que funciona. O ser humano tem uma potência particular para poder enfrentar a vida e resolver as coisas da vida, senão minha profissão não faria sentido. Não, e também, eu me permito acrescentar a você, que essas pessoas, às vezes, têm avanços muito rápidos, podem ter avanços muito rápidos por conta da extrema necessidade emocional que experienciam, né? E, às vezes, da força que elas têm, até pela condição material que obriga o sujeito a ter força, sem dúvida. Agora, eu queria te perguntar uma coisa pessoal. Você vê uma diferença entre mulheres e homens, nesse particular do eu comigo mesmo? Você sente alguma variação ou não? O homem, ele nunca é igual à mulher, a mulher nunca é igual ao homem. Isso já é um ponto pacífico na discussão. Eu tenho a sensação de que, assim, pensando pelos meus pacientes, né, as pessoas que eu escuto cotidianamente, eu penso que esse isolamento vai despertar coisas bem primitivas, bem arcaicas de cada um. E eu tenho comigo, é uma hipótese pessoal minha, de que talvez a mulher, por falar mais, se abrir mais, se estabelecer conexões, talvez até mais rapidamente do que os homens, na média, grosso modo, claro, né? Eu tenho a sensação que as mulheres vão lidar melhor com isso que a gente chama de um confinamento, com essa vida um pouco mais isolada. Eu tenho a sensação que os homens vão ficar
com o passar das semanas, eles vão ficar pior, entende? Acho que os homens vão ficar mais com sintomas mais agudos. Isso é uma hipótese pessoal minha, a partir da sua pergunta. Eu já tinha pensado em algo assim. Porque eu falei das crianças, né? Seria legal falar das mulheres e dos homens, né? A Renata Vilela Fernandes pega a sua pergunta, a sua questão, e leva a fundo. Ela pergunta assim, e os desafios de quem está isolado sozinho, sem família? Gostei, gostei. Isso eu percebo também pela minha experiência clínica, né? Eu estou achando que quem mora sozinho, literalmente, né? Uma casa unifamiliar, ou seja, o sujeito está sozinho ali, né? E eu tenho a sensação de que ele precisa se repensar, porque até então, morar sozinho não era questão. Por que que com o coronavírus passa a ser algo mais complicado? Eu tenho comigo de que talvez o sujeito comece a produzir certas fantasias, certos cenários de morrer sozinho, de ninguém acudir, ou de, enfim, vou sofrer muito, né? Se eu tiver o vírus aqui e não perceber, eu vou morrer aqui sozinho, ninguém vai saber. De novo, tem a ver com o outro, né? Que importância eu tenho para o outro, né? Porque até antes do coronavírus eu percebia que um grande número de pessoas que moram sozinho gostam de morar sozinho. Olha, Leandro, não para de chegar perguntas, mas eu vou metendo as minhas no meio, tá? Tá bom. O que eu ia te perguntar era o seguinte, já esqueci agora, vou passar para uma outra que ela volta depois. Tá bom. Como você vê a política pública em relação à saúde mental e práticas terapêuticas? Alguma proposição nesse sentido? Quem pergunta é o Erickson Scorzi. Tá. Como eu sou psicólogo de formação, fui professor universitário, sou psicanalista também, desde quando estudava psicologia, eu estou muito mais próximo da psicologia, né? Se eu tivesse me graduado em filosofia ou medicina, provavelmente eu teria uma outra visão. O que eu sinto é a saúde mental no Brasil, durante um bom tempo, ela teve uma concepção em termos causais, em termos de causa, no sentido de que nós chamamos psicossocial, ou seja, tem algo a ver do psicológico da pessoa e como também tem algo a ver com o social, com as relações. De um tempo para cá, especialmente com essa mudança política que teve depois do governo Temer, essa coisa mais medicalizada começou a entrar na saúde mental, e aí as hipóteses causais são, algo químico que tem que ser tratado com medicação. O que eu percebo no consultório, não adianta as pessoas tomarem as variadas formas de medicação que podem causar um bem-estar, mas que elas não chegam, não resolvem a causa, ou seja, tem algo que nós chamamos de psicodinâmico, que é de cada um, está dentro de cada um, faz parte da sua história, é um subproduto da sua história. Você precisa ter um local para tratar isso. Infelizmente, a minha prática psicanalítica, a gente está muito bem servido na classe média, na classe alta, não tenho dúvida disso. Aliás, é praticada uma psicanálise de primeiro mundo. Mas eu sinto que para as classes populares, ou seja, para mais de 70% da população, resta os serviços públicos que até então faziam um bom trabalho. O SUS, os CAPs, principalmente, Centro de Atenção Psicossocial. Agora, com essa guinada mais medicalizante, eu tenho a sensação de que a saúde mental vai ficar relegada a um plano mais psiquiátrico, no sentido pobre da palavra, porque eu tenho um monte de colegas psiquiatras que não pensam assim, enfim. Então, resumindo, eu não sei se a população consegue perceber a importância da saúde mental e lutar, porque o político, o sujeito que de fato define as verbas, ele não é bobo, ele consegue perceber as demandas e as reivindicações da população. Se as classes mais populares não perceberem a importância disso e não reclamarem, não gritarem, não vai chegar em quem tem o dinheiro, que são os políticos, enfim, os gestores da coisa pública, né? A tendência do dinheiro ir para outro lugar e enfraquecer a saúde mental. É triste, mas é assim que eu penso, é assim que eu percebo a coisa. Leandro, a pergunta que eu tinha esquecido voltou para a minha cabeça agora, e ela tem a ver com a seguinte questão, eu não sei até que ponto ela é significativa, que é a seguinte: para muitas pessoas o tempo se acelerou. Ou seja, coisas que já antes estavam pendentes, as pessoas resolveram, de alguma maneira, encaminhar, ou foram encaminhadas pela vida por conta desse funil que é
a quarentena, cria até aquele turbilhão que resolve algumas questões. Outras não, ficam adiadas, mas uma parte delas acabou sendo resolvida. E você pode perceber pelo futuro das empresas. Algumas empresas vão simplesmente sucumbir, outras vão ter que decidir qual caminho a tomar, vão ter que abrir mão de certas coisas, outras. E, nesse sentido, várias coisas vão sendo resolvidas e aceleradas. Uma delas é o home office, ou o chamado, teletrabalho, que eu acho uma palavra simpática, porque ele poupa um pouco do esforço exagerado que nós estamos fazendo em relação à língua inglesa no Brasil. Então, o teletrabalho, como se diz, não sei se vai pegar, é uma aceleração de uma tendência que existia e que agora aconteceu. E eu pergunto, isso não acontece também em relação a certos ajustes de contas que você tem que fazer consigo mesmo e com os outros? É assim, sabe? Coisas que estavam pendentes e agora trata-se de resolver. Eu acho que essa desaceleração do mundo que o coronavírus está promovendo, paradoxalmente, vai acelerar outras coisas. O teletrabalho é um exemplo, e eu acho que a teleeducação também. O que me preocupa é isso ser pensado só sobre um aspecto monetário, né? Um aspecto pragmático de vamos rearranjar o mundo para que o mundo seja mais lucrativo, quando, na verdade, a gente poderia rearranjar o mundo para as pessoas viverem melhor, né? Para as pessoas, enfim, terem outra condição de vida. É só observar o céu não tem mais poluição. A gente precisa pensar por que aconteceu isso. Está todo mundo trabalhando em casa. Por exemplo, quem está trabalhando em casa? Os privilegiados. Eu sou um privilegiado, eu estou trabalhando mais. Todos os meus pacientes, todos os meus colegas que eu converso, eles dizem, nossa, eu tô trabalhando em casa, home office. Puxa, eu trabalho mais. Ué, mas como assim? Mas porque eu não sei, eu sinto que eu trabalho mais. Eu estou mais cansado à noite. Então, a gente precisa também entender o que vai acontecer com algumas mudanças que eu acho que esse episódio do corona, eu concordo com você, vai potencializar. Eu só espero que as pessoas tenham bom senso para organizar esse mundo, né? O consumo, por exemplo, acho que o consumo vai mudar. As pessoas estão com mais dinheiro porque eles não se davam conta de quanto dinheiro gastavam, por exemplo, no final de semana. Uma coisa interessante é também perceber as dificuldades, né, Leandro? Não são pequenas, não há porquê. Primeiro, a tragédia de vidas, de preocupação de amigos, pessoas próximas com o coronavírus ou expostos a essa situação, quantas pessoas que vão morrer, que vão ser afetadas por isso, não importa a idade, é importante lembrar isso, não importa a idade. Agora, a outra coisa que é importante lembrar é que as dificuldades ocorrem sobre dificuldades anteriores. Porque não existia uma folha em branco e agora começaram as dificuldades. A maioria das pessoas já tinha dificuldade. Fala-se, por exemplo, da epidemia de consumo de, como é que a gente fala, tranquilizantes no Brasil, né? De reguladores de humor, tranquilizantes, substâncias desse tipo. Psicotrópicos, isso. Psicotrópicos. Quantas pessoas têm dívidas no Brasil? Sim. As pessoas que têm dívidas no Brasil, pendentes há anos em banco, se renegociando, rolando e deixando como é possível, cruza as duas curvas, as do consumo de psicotrópicos ou de tranquilizantes e de substâncias e a curva das dívidas. Veja se elas não são coincidentes. Concordo plenamente com você. Daí pensar o ser humano como um ser biopsicossocial. O que você acabou de falar tem a ver com o social, que afeta tanto o psíquico quanto o biológico, evidente. A psicanálise trabalha com o social. Exatamente. A Andréa Goeb te pergunta, olha que pergunta interessante, o que devemos desaprender neste momento? O que é importante aprender? Puxa, que legal. Nossa, eu adoro essas perguntas. As perguntas são a melhor parte, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente pode desaprender, eu acho que a gente estava caminhando muito para individualismo, para um ensimesmamento, eu não sei, eu vivia falando disso há 2, 3 meses atrás, eu sempre falava isso, puxa, eu acho que as pessoas estão muito ensimesmadas, muito sem tempo, eu acho que a gente tem que desaprender a maneira como a gente lidava com o tempo, com as obrigações, com os compromissos.
eu acho que a gente tem que aprender uma nova forma. Eu não sei como fazer também, eu não tenho ideia. Não sei nem se eu faço isso também, mas eu acho que a gente tem que repensar, Mário. A Dalva Mello te pergunta, você acha que é uma visão romantizada acreditar que o mundo vai mudar? Depende. Se for uma coisa idealizada, uma coisa ingênua, sem dúvida. Fica parecendo um filme do Walt Disney, que tudo dá certo no final. Não acredito nisso. Mas eu acho que essa desaceleração vai mudar muita coisa no mundo. E a minha hipótese pessoal é de que algumas para melhor. A Cati Souza Araújo pergunta para você, vê-se o desespero das pessoas quando descobrem que podem, de repente, morrer. Mas elas não sabiam disso antes? Então, tem duas questões aí, saber que vai morrer, e outra questão é o contato com a morte, né? A presença... Qual o nome dela? Cati. 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 Toda criança pergunta de onde ela veio, toda criança. Ela quer saber como é o nascimento, a barriga da mamãe, se foi adotada, não importa. Toda criança quer saber. É estranho os adultos não quererem saber para onde nós vamos, né? Porque, no fundo, todos nós sabemos. É a única certeza que a gente tem desde o dia que a gente nasce, que a gente, de fato, vai morrer. Entre o berço e a cova, tem um intervalo chamado vida. Eu acho que as pessoas preferem não pensar na morte porque a morte te faz pensar na vida que você está levando. O que você está fazendo com esse intervalo entre o berço e a cova? Por isso que tratar da morte é algo tão difícil. O Freud dizia que tem duas grandes questões numa análise. A morte e o outro sexo, que não tem nada a ver com a anatomia. É impossível a gente ter os dois sexos. Algumas pessoas ainda acreditam que tem. Mas a gigantesca maioria entende que ela tem um sexo e o outro tem outro sexo. O outro sexo é um grande enigma. E a morte é um dos principais enigmas. E o ser humano tenta inventar a resposta para isso. Então, de fato, eu acho que o coronavírus está mexendo muito com um grande número de pessoas, porque, de fato, ele representa a morte. Ederson Passos Silva te pergunta, nesse momento específico para todos, onde somos forçados a um encontro conosco mesmos, como nos portamos perante nós mesmos ao verificarmos que somos o nosso próprio porco-espinho? Anderson, você já economizou uns 3 anos de análise. De fato, né, os espinhos, eles afetam o outro, concordo plenamente, e esse rapaz, de maneira muito sagaz, percebeu, né? Nós temos espinho que nos afetam também, o nome disso é masoquismo. Eu não quis falar de maneira tão direta, mas ficar procurando quantos mortos, quantos casos, notícias trágicas, às vezes ocultam uma certa dose de masoquismo, né? De gostar de sofrer. A gente tem que abrir mão disso, é difícil abrir mão do masoquismo. O masoquismo dá um certo prazer também. A Elenir Bassan te pergunta, quais outras sugestões você daria para esse reconhecimento da potência que existe em nós? Ótimo, excelente pergunta. Uma coisa que eu digo para todo mundo e digo para mim mesmo. Para você ser feliz, você tem que saber o que você quer. Mas primeiro, a primeira coisa a ser feita é saber o que você não quer. Aproveita esse tempo que você está dentro de casa, pega um papel, faça uma linha no meio, divide o que eu não quero, o que eu quero. Vai ser difícil. Vai ser difícil preencher com precisão. Mas, ao preencher, você vai estar dialogando com você mesmo. A hora que você acabar de preencher, você vai ter escrito ali, talvez, parte da sua verdade. Você tem que ir em busca dessa verdade. Fabi, pessoa que se identifica como Fabi, fala o seguinte, sempre fui sozinha e a solidão não é um grande problema, desde que eu possa sair a hora que eu quiser e encontrar as pessoas. Mas agora sinto um desamparo. Qual a diferença entre solidão e desamparo? Como decidir a que vale a pena voltar, a que vale a pena voltar depois do isolamento? Excelente pergunta, Lenir. Desamparo remete a uma questão muito arcaica na nossa vida psíquica da relação com os nossos pais. Então, eu concordo com você que você pode morar sozinho, não se sentir solitário, concordo plenamente, até porque você sai quando você quer para estabelecer contatos, fazer coisas, inventar coisas, mas quando você está forçado a ficar dentro de casa e não pode ter contato com o outro, é muito comum as pessoas darem uma significação.
eu estou desamparada, eu fui abandonada pelo outro, o outro não me quer, eu não sou digna, enfim, qualquer interpretação, não importa. O desamparo é algo estrutural. O Freud trabalhava isso muito num texto chamado O Futuro de uma Ilusão, na qual ele tem a hipótese de que o ser humano inventa religiões, inventa deuses, porque estruturalmente ele é desamparado. E somos mesmo. A ideia de que estamos sozinhos. Sim, sim. Está implícita no seu texto, no título da sua fala de hoje. Exatamente. Eu comigo mesmo. Até há linhas filosóficas que questionam a existência do outro. Isso. A Monique Salerno te pergunta: com o transtorno de estresse pós-traumático pode se dar no contexto pós-Covid? Boa, Monique. Esse é um termo típico da psiquiatria americana, fundamentalmente. Eles trabalham muito com essa noção. Eu não sei se dá para a gente transportar para o Brasil, para o nosso modus operandi aqui de atuação psíquica, né? Aliás, de atuação psicológica. Eu não sei se encaixa bem. Eles utilizam muito esse termo para os sujeitos que voltaram da guerra e tem um efeito rebote alguns anos depois. Eu não sei se isso vale para a nossa realidade brasileira, mas, como psicanalista, eu acho que vai ter um segundo momento de efeitos do que está acontecendo hoje, mas eu acho que é impossível a gente prever ou a gente, de alguma maneira, tentar sistematizar ou mesmo inventar um rótulo para isso. Eu tenho comigo que vai ter efeitos em algumas pessoas. Eu acho que isso vai causar ecos nos consultórios, mas eu não consigo prever. Seria um exercício de futurologia muito descuidado da minha parte, Muniz. Na arte e na literatura, há uma linha de pesquisa, de investigação, e mesmo um movimento artístico, que se poderia dizer, da ideia, que trabalharia com a ideia das narrativas do trauma. E ligadas talvez, muito ligadas ao Holocausto, ao Shoah, e a todo esse, né, Primo Levi, todas essas narrativas que tratam dessa situação e que da memória, né? A memória muitas vezes está ligada a uma ideia de narrativa do trauma. E todos esses questionamentos que surgem de uma espécie de momento traumático. Já estamos, eu acho, em meio a ele, e as narrativas já estão surgindo. Aqui e ali já vamos vendo narrativas relativas a esse trauma, né? O Kleber Rodrigues, a Andrea Toscano te pergunta: esse isolamento não será prejudicial para o contato corporal, para a manifestação da afetividade? Tem um espaço da afetividade que está ligado ao corpo, né? Sim. Eu não sei como isso vai nos afetar. Eu estou usando a seguinte figura de linguagem. Se hoje em dia, eu vou dizer que um grande número de pessoas, a gente nunca pode generalizar, mas eu acho que um grande número de pessoas, se ele observar na rua, ou em casa, ou alguma água parada, ele vai fazer alguma coisa, ele vai virar o potinho, ele vai lavar com água, sei lá ele vai fazer alguma coisa. Talvez ele nem se dê conta que ele esteja fazendo. Mas foi a única solução que a gente encontrou para minimizar os efeitos da dengue antes da vacina. Eu acho que vai acontecer o mesmo agora com o coronavírus, com essa questão de apertar a mão, de abraço, de beijo. E aí todo mundo fala um jocoso, até desrespeitoso. Os japoneses são assim. O japonês usa máscara para tudo. O japonês não dá mão, o japonês não dá abraço, o japonês não dá beijo. Mas o Brasil criticou isso. Eu acho que agora ele vai repensar outras culturas que lidam com afeto de maneira diferente, porque a gente tende sempre a ser autorreferente, ou seja, se o outro age diferente de mim, ele está errado. Não sei, eu acho que assim também como uma AIDS com relação à camisinha, né? Só preservativo. Eu acho que isso acabou gerando uma mudança cultural. Eu tenho comigo que vai gerar mudanças. Mas, de novo, é uma impressão minha, não é uma certeza. Kleber Rodrigues te pergunta: as pessoas estão se autoanalisando, estão assustadas com as descobertas do seu íntimo?
Eu acho que elas não estão se autoanalisando, elas estão só percebendo o que tem dentro delas, e elas estão se assustando. Elas estão assustadas com a seriedade das próprias fantasias, das próprias percepções, desses pensamentos negativos, por várias vezes. Porque uma coisa é um dado de realidade, o coronavírus existe e é grave. A questão é como cada um metaboliza isso. E eu acho que isso, de fato, está chocando as pessoas. Sim. A Aline Pandolfi pergunta, acha que após o luto citado no início da live, chegaremos na melancolia durante o isolamento? Qual a sua orientação para quem não conseguirá ajuda psicoterapêutica? Ótimo, ótimo. Moça, obviamente, tem conhecimentos de psicanálise. Tem um texto clássico chamado Luto e Melancolia. Por exemplo, se uma pessoa amada, um pai, uma mãe, sei lá, morre, e você não consegue fazer esse luto, ou seja, durante, sei lá, um período, 2 anos, você não consegue aceitar de fato, autenticamente, que a pessoa se foi, e que você pode colocar algo no lugar que também é interessante para você, no sentido de, poxa, eu me envolvia tanto com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, sei lá, agora eu posso me envolver com outra pessoa, posso fazer outras coisas. Se você não faz o luto das coisas que passaram, você realmente fica preso. E o Freud tinha uma frase interessante, que a melancolia cairia como uma sombra sobre o ego. Então, o ego fica melancólico porque ele não consegue fazer esse luto, porque ele fica tentando restabelecer uma coisa que não vai voltar mais. Por exemplo, Mário, nós falamos em psicanálise o luto do corpo infantil. Todos nós adultos passamos por isso, obviamente a gente não lembra, mas se você perguntar para uma criança virando adolescente, ela vai achar estranho aquele corpo que está se modificando, que causa olhares diferentes nos adultos, que os colegas olham de outro jeito, que o corpo dela vai mudando no espelho. Ela tem que fazer o luto de um corpo que ela não vai ter mais, que é o corpo infantil, que é o corpo de criança. Então, eu usei de propósito esse termo, porque eu acho que a gente tinha uma vida até então, até um mês atrás, que eu acho que vai ser muito diferente dela voltar a ser identicamente o que ela era. Eu acho que ela vai ser diferente. A gente tem que fazer um luto dessa vida para poder criar algo novo. Aí volta aquilo que eu falei da potência. Você ter potência para inventar algo novo. Vou dar um exemplo pessoal, Mário. Eu sempre tive preconceito com atendimento virtual de psicoterapia, de psicanálise por Skype, eu achava isso inviável. E até um dia que um rapaz de uma cidadezinha pequena do Pará me escreveu desesperado pelo Facebook, ele estava muito mal, eu aceitei, atendi esse menino, sei lá, 6 meses, depois ele conseguiu um encaminhamento num lugar, numa cidade grande, ele me escreve até hoje, ele está bem, ele era bem jovem. Esse menino me ensinou uma coisa, era meu preconceito com o atendimento online, não era ele o problema eram os meus ideais, o meu preconceito, a minha visão de mundo naquele momento. Quando eu girei isso, falei, não, pera, eu tenho que pensar no paciente, o que importa é o paciente, é uma questão ética. Eu tenho que pensar no outro, eu tenho que pensar no ser humano. Isso me aliviou muito e hoje eu manejo muito bem essa coisa virtual. Por quê? Porque virou algo na minha cabeça. Se eu não faço o luto desse preconceito que eu tinha na minha cabeça, eu não conseguiria ajudar as pessoas hoje, enfim, em fazer a coisa avançar. Eu me sinto muito melhor hoje, atendo pessoas de vários países, de vários estados do Brasil. Essa coisa da internet vai modificar tudo, vai ser uma mudança de paradigma incrível. A gente só está começando por isso. Se a gente ficar preso lá atrás, aí fica difícil, né? Interessante, muito interessante o que você está falando, Leandro. Muito mesmo. E você tem um eco do que você está falando que me lembra o seguinte. Você mencionou de passagem na sua fala que você lida com profissionais da área de saúde. Sim. Então, isso significa... E você mesmo é uma pessoa que cuida, uma cuidadora. Sim. O que você sente nesse momento e o que você sente das pessoas que trabalham mais diretamente ligadas a isso? Como é que é a subjetividade? Como é que as pessoas estão vivendo nesse momento? Eu digo assim, entre o dever e a autoproteção, entre o estresse emocional e sabe, tudo que cerca esse momento, e aí o estresse emocional e a obrigação também de ter, e ao mesmo tempo uma espécie de justificação para o seu viver. Sim. Mário, você é jornalista, né? Você fez juramento quando você se graduou?
Fiz. Eu também fiz o juramento enquanto psicólogo, lá, todo mundo em grupo e tal. Todas as profissões têm um juramento. Eu acho que, no caso, eu vou fazer um recorte só em profissionais de saúde que atuam diretamente, ou seja, médico, enfermeiro, psicólogo, fono, físico, o pessoal que está lá na saúde, dentista também. Todas essas profissões juraram algo, né? Uma questão ética, a relação com o outro, com o paciente, etc. E eu acho que as profissões de saúde, especificamente, as profissões de ajuda, elas acabam sendo muito idealizadas. Idealiza-se a profissão, idealiza-se o profissional. Então, resultado, quando você está com alguém que pode, de alguma maneira, te transmitir algo muito complicado, por exemplo, a AIDS, o sujeito pode te infectar com o próprio sangue, ter AIDS, o sujeito pode te passar o coronavírus, o sujeito pode te passar meningite, sei lá, qualquer coisa. De alguma maneira, será que esse ideal de si, esse ideal da profissão, segura isso ou tem um quantum de agressividade que está latente no profissional e precisa sair para fora e não sai? As pessoas têm dito que quem chega nos hospitais, que é até um número reduzido, porque as pessoas estão com medo de ir para o hospital, está chegando mais no hospital casos respiratórios que têm a ver, naturalmente, com o coronavírus. As pessoas chegam muito mal. Várias pessoas me disseram que estão aumentando o número de segurança porque as pessoas estão muito agressivas. E o profissional de saúde, ele não tem onde colocar para fora essa agressividade, esse medo, porque quando a gente tem medo, a gente se defende. Uma das defesas é a raiva. É a raiva em relação ao outro ou a raiva de si mesmo. Ah, estou sendo impotente, estou sendo passivo. Quando, na verdade, não se trata disso. Eu acho que pegou de surpresa a área da saúde brasileira, ela está sendo exigida violentamente, e eu acho que ela está respondendo bem, porque, mesmo com a ausência de recursos que a gente tem, eu acho que o Brasil, dentro do possível, se a gente comparar com o dinheiro que os Estados Unidos têm para a saúde, a gente está fazendo um bom trabalho. Mas eu acho que o coronavírus é tão virulento que ele vai pôr em xeque esses ideais que atravessam as profissões de saúde, as profissões de ajuda. Eu estou falando isso, Mário, porque na primeira semana, quando eu comecei a atender virtualmente, há 3 semanas atrás, eu fiquei muito esgotado. Eu ia dormir completamente esgotado. Se eu estivesse fazendo essa live há 3 semanas atrás, você ia perceber na minha expressão facial. E eu fui me dando conta, mas eu trabalho assim toda semana, o que aconteceu? Foi a primeira vez que, de fato, o sujeito não só está isolado, e talvez ele esteja podendo falar de coisas que talvez ele não fale em público. Então, resumindo, essas pessoas que estão chegando com esse medo de morrer, né, por estar lá no meio do hospital, enfim, o medo do contágio, mas também o medo de matar, isso mexe em coisas muito profundas, Mário, muito profundas. O sujeito não se dá conta mesmo. São sentimentos arcaicos, muito primitivos, não só de desamparo, mas de aniquilação. Incrível, porque a gente vai ter que providenciar, então, exércitos de reserva para esse pessoal da saúde, porque o consumo das energias deles será maior por causa dessa situação limítrofe. Sim. O Leandro Augusto te pergunta, bom, a Patrícia G quer fazer um curso de psicanálise, se você tem alguma indicação. O Leandro Augusto te pergunta, boa noite a todos. Os senhores acham que o Brasil foi um país que foi mal desenvolvido no sentido psicanalítico e que hoje vivemos uma certa falta de preparo psicológico e emocional? Não concordo com ele. Ele tem um lindo nome, Leandro, mas não concordo com ele, não. Não se trata de preparo psicanalítico, não cabe isso, não existe um país ideal nesse sentido. Aliás, a psicanálise é super forte aqui no país, eu não concordo com ele, não. Agora, curso de psicanálise vai ter que procurar bem, né? Começa pelos cursos da Casa do Saber, já ajuda bem. A Natália Amanda pede para nós dois alguma dica de livro para a quarentena. O Ed Soares, bom, não sei se você já tem na ponta da língua algum... Eu tenho. Um texto do Freud que ela já acha na internet, fácil. Um texto chamado Sobre a Transitoriedade. Ele escreve esse texto depois de conversar com o poeta Rilke, num bosque em Viena. O Rilke era muito amigo do Freud, assim como o Lu André Salomé. Ela tinha 2 maridos, o Rilke e o Nietzsche, filósofo.
E o Hilke era muito amigo do Freud. O Freud fala que foi uma conversa com o jovem poeta. Ele fala da transitoriedade. Ele fala que tudo é transitório, inclusive a nossa passagem. Freud trata de uma maneira belíssima aquilo que eu disse de maneira mais direta sobre o berço e a cova. Ele nos faz pensar na transitoriedade. Pensar na transitoriedade e pensar na morte é uma questão de sabedoria. Saber envelhecer e saber morrer é uma arte. Esse texto ajuda a pensar isso. Eu tenho 2 livros para indicar. O primeiro é Seja Como For, do Roberto Schwartz, entrevistas do Roberto Schwartz ao longo da sua vida, sobre todas as questões culturais, polêmicas, idas e vindas da história cultural brasileira. Excelente, Roberto Schwartz. Seja Como For. O segundo livro é um livro do Clóvis de Barros Filho, professor também da Casa do Saber, A Felicidade é Inútil. A Ed Soares de Oliveira pergunta para você, Leandro, pensando na enorme parcela que não possui o privilégio, mais uma pergunta relativa a esse assunto. Pensando na enorme parcela que não possui o privilégio de fazer análise, Leandro, como podemos correlacionar a dificuldade de permanecer em quarentena ao fato de não lidar consigo mesmo? Eu não acho que... Interessante, né? Tem os, digamos assim, os excluídos da psicanálise por diversas razões. E aí eles têm que se abrir consigo mesmo. Agora tem um detalhe. Eu não acho que também, só pelo fato da pessoa estar numa situação econômica, enfim, desfavorável, mesmo miserável, eu também não creio nessa hipótese que a pessoa não pense em si mesma, não tente encontrar saídas. Pode ser que ela se fixe numa saída, numa religião, num trabalho, numa atividade talvez de mendicância, ou eventualmente até o crime, sei lá eu. Mas eu não acho que as pessoas não pensam nela, não. Eu acho que a psicanálise é uma maneira de você pensar melhor sobre você, mais aprofundadamente. Te leva para uma outra ética em relação ao que você quer. Mas senão a gente vai cair nessa coisa de que o pobre, ele não pensa, ou vai cair num julgamento moral. Eu não penso assim, não. Eu acho que 208 milhões de pessoas no Brasil pensam sim. A Monique Brasil te pergunta assim, nesse cenário atual, o Leandro já comentou sobre luto, mas há diferença entre perda e renúncia? O que estamos perdendo seria o mesmo que estaríamos renunciando? Ótima pergunta. Eu usei o termo perda, e eu acho que, de fato, nós vamos perder alguma coisa momentaneamente. Eu acho que a questão econômica é um fato. Eu acho que quem produz álcool gel não vai perder, tudo bem. Mas grande parte da população vai perder. Eu mesmo, 20% dos pacientes não toparam fazer análise virtual. Pode chegar pacientes novos? Pode, mas eu já estou perdendo já no final do mês na minha agenda, não tenho dúvida disso. Agora, a renúncia é uma outra coisa. Gostei dessa pergunta dessa moça. A renúncia seria abrir mão de uma maneira madura de algo, que é diferente de resignação. Eu aceito, fazer o quê? É da vida. Mas lá no íntimo ele não está renunciando. Renúncia é para poucos. Gostei da pergunta dela. A Isabelle Delgado te pede, por favor, falem sobre o suicídio, que parece ter aumentado no mundo. Eu tinha feito uma palestra na Associação Paulista de Medicina de Santo André, justamente sobre suicídio, lotou de gente. O suicídio, eu acho que ele vai aumentar, eu acho que vai aumentar o número, sim, não vai diminuir, já estava aumentando, as estatísticas mostram. Eu acho que algumas pessoas, de fato, tomam essa decisão radical e individual, porque é muito individual, quando, de fato, não vê nenhuma saída para conseguir construir uma vida. Aquela expressão que eu usei, entre o berço e a cova, a pessoa adianta a cova, porque ela acha que é a única saída que tem. Então, resultado, quando a gente pensa nisso tudo, nos profissionais de saúde, por exemplo, nessa coisa do coronavírus, que é grave, bastante grave, eu tenho comigo que algumas pessoas vão escolher essa saída. Eu, como psicanalista, sempre tendo a fazer uma pergunta. Essa é a única saída? Não dá para inventar outra? Tem gente que não consegue inventar outra saída. A Nilza Jorge te pergunta, para a nossa vida psíquica, faz diferença a perspectiva de morrer sozinho ou morrer coletivamente em meio a uma tragédia que atinge muita gente? Não existe morrer coletivamente, nós estamos sempre sós. Gabriel Martins Lessa te pergunta, o que você pensa de atendimento de coletivos para público que justamente não tem acesso à análise? Gabriel, eu, Leandro dos Santos, falo em nome próprio.
sou um radical defensor dessas experiências. Elas são novas, elas remetem às clínicas gratuitas organizadas e pensadas por um sujeito chamado William Reich, quando ele ainda era próximo do Freud. Freud sempre se importou com isso. Agora, no Brasil, como esse tipo de iniciativa está crescendo muito, eu sou um radical defensor, mas eu acho que eles deveriam pensar sobre a experiência, como está sendo, quem está chegando. Eu estou desconfiado, conversando com os colegas que fazem esse tipo de oferta, de que acaba chegando uma classe média depauperada, ou mesmo uma classe baixa. Mas, por exemplo, os miseráveis, eles acabam não chegando. Por quê? No Brasil, infelizmente, tudo que é de qualidade, tudo que é bom, tudo que vamos dizer assim, valorizado, é como se uma parcela da população dissesse: isso não é para mim, isso é para os bacanas. E, infelizmente, a psicanálise tem isso na sua história. Ela tem que repensar isso. E eu valorizo os jovens psicanalistas que tentam fazer isso. Penúltima pergunta. Penúltima. Tá bom. O Guilherme Lourenço te pergunta: refletindo sobre o tema do luto, para cada pessoa que morre, tem 10 que entram de luto. Como nos preparar mentalmente para esse luto coletivo e como isso afetará a dinâmica social? Me lembra de um decreto do Péricles, lá, acho que 530 a.C., que dizia o seguinte: era tanto exagerado, eu sei que não é essa a questão, mas era tão exagerado o luto entre os gregos, né, que demorava tanto tempo e era tanta lamentação, né, que ele decretou regras para o luto, porque não podia demorar tanto tempo para enterrar as pessoas, não podia ter tanta lamentação e tanta gente chorando, às vezes, para o luto de quem nem sabia para quem estava chorando. Mas é uma distração que eu fiz aqui e a pergunta permanece com a característica que ela tem. Essa é uma boa pergunta. É um cenário novo, totalmente diferente. Eu entendo o que ele está querendo dizer. Um colega meu muito próximo perdeu o irmão com coronavírus semana passada. Não teve velório, não é assim. O meu irmão faleceu do coronavírus, vou chamar todo mundo, vou avisar todo mundo, vai ficar 2 dias no caixão. Não, foi 15 minutos com o caixão lacrado. E eu acho que é algo totalmente novo. E eu tenho comigo que não é bem o velório que resolve isso, não. Eu acho que a gente tem que pensar muito mais em termos de separação. Quando minha mãe faleceu, um sujeito escreveu algo no meu Facebook, eu nunca mais esqueci, que a dor se transforma em saudade. Eu acho que a gente precisa dar tempo para a dor de perder quem a gente ama por essa tragédia, mas a gente tem que tentar transformar isso em saudade, né? Não é culpa de ninguém, aconteceu uma tragédia. O Saulo Silva te pergunta como lidar com a angústia do desamparo ou do contraditório em que um presidente deixa a nação perplexa ao minimizar o problema da pandemia, contrapondo-se à realidade mundial. Como trabalhar isso? Eu acho que nós, especialmente no Brasil, desde Getúlio Vargas, a gente vê o presidente como um grande pai. O nosso presidente atual, ele funciona como um pai que eu acho que questionável, né? Ele não tem postura de estadista, né? Eu acho que isso causa um impacto ruim na população, porque a população se sente desamparada, óbvio, e também começa a desacreditar, né? Porque, de fato, é uma sucessão de pronunciamentos que vão no caminho contrário do bom senso, né? Aí eu acho que cada um tem que achar o seu bom senso, tem que se identificar com outros discursos e com outras pessoas e com outras possibilidades, né? Eu acho também que o ser humano é bobo, ele sabe o que é bom e o que é ruim. O Gabriel Viana, o Guilherme, que você conhece muito bem, insiste em ficar colocando perguntas aqui na nossa lista, viu, Leandro? O Gabriel Viana te pergunta: para a psicanálise, o homem é um ser desejante. Será que esse período de pandemia o sujeito mudou os seus desejos? E a Patrícia G pergunta: e a perda de um filho ou filho? E aí nós encerramos. Não acho que muda com relação ao desejo. Não pensando no desejo em termos psicanalíticos, não. Vai dar uma chacoalhada aí, vamos dizer assim, tecnicamente, né, a gente fala, né, vai dar uma chacoalhada na pulsão. Mas acho que o desejo não vai mudar, vai ser ainda o tema principal nas análises. Agora, com relação à perda de filhos, né, a perda de alguém inesperado, porque começa a doença, a gente já só irão morrer os mais velhos, que já era previsível. Não, pode morrer criança também, pode morrer jovem. Aí cada um vai ter que lidar, é muito particular, né? É muito difícil a perda de um filho.
porque a gente sempre espera que entre o berço e a cova, ele esteja no berço e a gente esteja mais perto da nossa cova, mas às vezes a gente pode estar perto da cova dos filhos. Chegamos ao final, um número incrível de perguntas, de participação, mostrando uma ansiedade, uma angústia, uma curiosidade grande de todas as pessoas. E eu agradeço muito a todas as pessoas, nós agradecemos a todas as pessoas que participaram. Foi um encontro incrível. Eu consigo mesmo, psicanálise no isolamento, com o Leandro dos Santos. Eu queria chamar a atenção de vocês que amanhã nós temos mais 2 encontros. O primeiro deles, às 16 horas, com a pesquisadora, bióloga brasileira, lotada em Milão, Rafaela Rosa Ribeiro, direto de Milão amanhã, a experiência no projeto Covid. Ela vai falar também da experiência pessoal dela nesse projeto de investigação, de pesquisa. Ela é uma bolsista da FAPESP, de pós-doc, em Milão, onde estuda a arquitetura e as características do coronavírus, transferida que foi de uma pesquisa, ou dividindo a pesquisa que já fazia sobre Zika vírus. Agora ela faz pesquisa sobre o coronavírus e eles estão avançados nessa pesquisa. Ela vai trazer as últimas notícias, as últimas informações e a experiência dela nesse trabalho. À noite, educação à distância e novas formas de aprender, com Francisco Tupi, doutor em aplicação de videogames e educação e comunicação. Isso vai ser às 20h30 de amanhã. Depois, tem mais coisa na sexta-feira, nós vamos trabalhar na sexta-feira, 2 mais. Segunda-feira, Zé Celso Martinez Corrêa, às 16 horas, falando sobre cultura e pandemia. E às 20h30, como fica o desejo, que o Leandro borrifou agora no final, e como fica o desejo, a Maria Homem vai continuar na segunda-feira, psicanalista também vai continuar na segunda-feira, já temos para terça, quarta, e a coisa vai embora. É isso, Leandro, eu queria agradecer à equipe da Casa do Saber, que tornou isso possível. Agradecemos ao Bruno Santos, videomaker, ao Danilo Andrade, o pianista de todos os sistemas, o Denis Fernandes. O Danilo é o que faz se tornar possível essa conexão que nós estamos fazendo agora. Parece simples, mas não é. Inclusive com todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e o site da Casa do Saber. O Denis Fernandes, que é o nosso designer e gestor de redes sociais. Os curadores, a inteligência de Isadora Jardim e Guilherme Pérez. Toda a equipe, todo o restante da equipe valorosíssima da Casa do Saber. E da Rede Snack, com quem a gente compartilha o nosso site com mais de 1.100.000 inscritos, o nosso canal no YouTube. E um agradecimento muito especial pela generosidade, disponibilidade, conhecimento, nesse momento, ao professor e psicanalista Leandro dos Santos. Muito obrigado, Leandro. Tá. Eu que agradeço, Mário, eu agradeço muito a vocês todos, a quem se dispôs a participar também. E eu acho que nós tivemos um bom encontro, né? Uma vez o Freud se encontrou com Einstein, e o Einstein queria uma solução dele para a agressividade humana em relação à guerra. E o Freud não deu nenhuma receita, ele só deu uma no finalzinho. A gente precisa de bons exemplos de amor, de pequenas atividades, iniciativas calcadas no amor. Eu acho que hoje foi um exemplo, né? A gente teve um bom encontro. Né? Valeu. Obrigado, Leandro. Obrigado, gente. Até amanhã. Boa noite. Acabamos. Tchau, tchau. Obrigado, Leandro.